Salve, salve, alquimistas! Bem-vindos para mais uma aula de Química, continuando as aulas de Química Geral. Dessa vez, a gente vai falar sobre tabela periódica. Galera, vamos entender de vez essa tabela periódica aí. Primeira coisa que você precisa saber, é organizada em ordem crescente de número atômico. Então, pessoal, eu vou analisar sempre a tabela nas linhas, ou seja, na horizontal, tá bom? Sempre começando da esquerda para a direita e voltando, descendo as linhas, tá bom? Fazendo um zigue-zague, beleza? Então, vamos analisar primeiro os períodos. Olha só, eu começo aqui com o hidrogênio 1 e vou para o hélio 2, no primeiro período, ou seja, primeira linha. Aí eu vou para o segundo período, segunda linha, elemento 3, tá certo? E assim por diante. A gente pode analisar então os períodos para começar. Nós temos 7 períodos na tabela, e cada um desses períodos também corresponde à quantidade de camada eletrônica do átomo, tá certo? Então, ó, vou pegar um exemplo aqui. O cálcio. Qual período ele está? Ele está no período 4 aqui, ó, quarta linha. Se ele está no quarto período, significa que ele tem 4 camadas camadas eletrônicas no seu átomo. Show? Então, é isso que o período vai indicar para a gente. Quantidade de camada eletrônica do átomo. Maravilha? E a análise vertical é possível fazer também. Vamos analisar essa parte em azul aqui, ó. 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Tá vendo? Eles estão aqui do lado, aqui, ó. Nessa parte aqui. Pessoal, esses elementos, a gente chama eles de representativos. Tá bom? Você pode perceber que eles têm dois símbolos, vamos dizer assim. Eles podem ser mostrados de duas formas. Ou com o número da coluna que ele está, ou com a seguinte numeração: o 1, 1A, 2, 2A, 13, 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A, 18, 8A. Beleza? Cada um desses grupos ou famílias, eles têm nomes. A família 1A, ou grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, família 2A, metais alcalinos terrosos. O grupo 13, 14 e 15, eles não têm nome específico. Quando não tem nome específico, a gente começa falando pelo primeiro elemento da coluna. Então, por exemplo, a família 13, aqui ó, 13, ela não começa pelo boro, então é o grupo do boro. 14 começa pelo carbono, grupo do carbono, família do carbono. E o 15, grupo do nitrogênio, família do nitrogênio. Beleza? Aí a gente tem a 16, chamado de calcogênios, os halogênios, da 17, e os gases nobres, da 18. Tranquilidade? Esses nomes é importante guardar porque podem cair exercícios de vestibulares onde eles cobram esses nomes, tá? Então é importante a gente guardar esses nomes. E essa parte de dentro aqui, ó, eu coloquei em verde, são chamados de elementos de transição, tá certo? E começa a ser contado a partir do 11 aqui, ó. Então é 1B ou 11, 12B, aí vem para o 3, 12B, 2B ou 12, aí volta para o 3, 3 ou 3B, 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B, 8, 9 e 10 é um grupo único, o grupo 8B. Certinho? Maravilha. Olha que interessante, pessoal. Tá vendo que aqui, nesse bloco e nesse bloco, nós podemos retirar duas famílias, ó, essa e essa daqui. Essa primeira, chamado de
grupo ou família dos lantanídeos. E a segunda, dos actinídeos. Por que isso aconteceu, galera? Em vez da gente expandir mais a tabela e encaixar essas duas coluninhas ali, essas duas linhas ali dentro, a gente decidiu tirá-las da tabela, reduzir a tabela e deixá-las embaixo, para que a tabela fique mais organizada, mais bonita de olhar, tá bom? Por estética ela fica melhor, até para análise ela fica melhor, tá bom? Mas não se engane, é como se nesse quadradinho aqui, ó, tivesse toda essa série de elementos, tá certo? E no quadradinho de baixo aqui, todos esses elementos estão alojados ali naquele espacinho, beleza? Lantanídeos e actinídeos são chamados de elementos de transição interna, porque eles estão dentro dos elementos de transição, só que eles ainda estão mais dentro ainda, tá? Então por isso que é transição interna, beleza? Outra classificação, outra análise que a gente faz na tabela, galera. Através dos elementos, da diferença dos elementos, a gente tem algumas classificações. O hidrogênio, ele é muito específico, ele tem propriedades que são específicas dele, então a gente exclui ele como sendo só o hidrogênio, tá? Toda essa parte em azul da tabela aqui, ó, são metais. Ah, e como que eu caracterizo um metal? Aquele que forma íons positivos, cátions, que tem brilho próprio, né? Metal tem brilho próprio. Alto ponto de fusão e ebulição. Normalmente são sólidos, com exceção do mercúrio. No ambiente você encontra eles sólidos. Mais características dos metais. São maleáveis, são dúcteis, tá certo? Todas essas são características dos metais. Agora, vindo para esse amarelinho aqui, ó, a gente faz uma escadinha aqui a partir do B, a partir do boro, e a gente consegue tirar os não metais. Ora, se os metais têm todas essas características, os não metais é o oposto. Formam íons negativos, que são os ânions, não têm brilho, normalmente são encontrados no estado gasoso, os gases nobres, principalmente, como o nome diz, né, no estado gasoso, gases nobres, mas eles a gente deixa eles separados, porque eles são tão específicos que eles também têm um grupo só deles. Por isso que está em outra corzinha aqui, tá certo? Mas perceba que eles também estão do lado dos não metais, obviamente, tá bom? Depois eu vou mostrar uma outra tabela para vocês, uma outra classificação diferente que também é usada. Mas olha isso daqui. Isso daqui pode aparecer para você. Para você identificar o período e o grupo que o elemento está. Beleza? Então você pode, tem provas por aí, que você vai poder consultar a tabela. Então não se assuste. Basta ir na tabela e consultar. Olha essa tabela aqui diferente. Esses elementos em vermelho aqui, ó, eles são classificados como semimetais. Ah, professor, mas você não falou que dava para fazer uma escadinha aqui e separar só metais e não metais? Correto, dá para fazer isso. Só que algumas tabelas trazem assim, com escrita semimetais, tá? O que são semimetais, galera? São elementos que possuem características intermediárias entre não metais e metais. Então existem elementos desses semimetais, é até um trava-língua, que possui brilho, ou que possui alto ponto de fusão e ebulição, ou que forma um, um composto junto com o metal, ou seja, consigo misturar ele com metal, e assim por diante. Então a gente coloca ele como semimetais. Alguns conduzem bem eletricidade e calor, porque característica do metal também é conduzir bem eletricidade e calor, né? Os não metais não conduzem bem eletricidade e calor. Já os metais conduzem. Alguns desses elementos são intermediários, certo? Por isso que tem essa classificação. Mas vamos lá.
Vamos se apegar agora naquele exercício de cima. Ele pergunta, por exemplo, do elemento sódio. Ó, o elemento sódio. Aonde que o sódio está? Aqui, ó. Certo? Lembrando, período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E as colunas, professor? 1 ou 1A, 2, 2A, 13, 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A e 18, 8A. Primeiro, marca todas as A. Depois a gente vai para B. Então, o sódio, galera, ele está no terceiro período e no grupo 1. Então, a resposta aqui, ó, terceiro período, grupo 1 ou 1A. Para a gente já familiarizar com o nome, o grupo 1A, só para a gente relembrar, chamado de metais alcalinos, certo? Então ele recebe esse nome aí de metal alcalino. O Fe é o ferro. O ferro está aqui, galera, ó. Certo? Vamos numerar essas colunas do meio aí? Vamos lembrar o nome delas? Começa aqui, ó, no cobre. 11 ou 1B, 12, 2B. Aí volta aqui para o começo. 3, 3B, eu coloquei 13. 3B, 4, 4B, 5, 5B, 6, 6B, 7, 7B e o 8, 9 e 10 são todas o quê? 8B. Show de bola? Então o ferro ele se encontra no grupo 8B na quarta linha ou no quarto período. Então quarto período e o grupo 8B. Beleza? Eu quero só fazer um asterisco aqui. No urânio, ó. Sabe por quê? Olha onde que o urânio está. Vamos voltar lá. O urânio ele está aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Qual período ele se localiza? Tá vendo que ele está fora da tabela, certo? Mas lembra que eu falei? Aqui são os lantanídeos. E aqui ficou parecendo um olho. Lantanídeos. E aqui são os actinídeos. Ele não está dentro aqui dos actinídeos, ó. Aqui. Então ele está no sétimo período. Certo? Então, urânio, sétimo período. Show? Ah, e qual coluna que ele está? Ah, professor, ele está aqui, ó, no grupo 3B. Não estaria 100% errado se a gente fosse por essa lógica aqui, tá certo? Mas o ideal seria colocar o nome do grupo actinídeos, tá? Então, aqui, a gente colocaria que ele pertence ao grupo dos actinídeos, ou AC. Beleza? Esses outros aqui, eu quero pedir para você pausar o vídeo e responder você, tá bom? Pode consultar a tabela, tá? Pode consultar, fica à vontade. Dá um pause aí e responde. Eu não vou nem... Eu vou esperar. Foi? Respondeu? Olha lá, hein? Eu não vou corrigir agora, porque eu quero que você pratique isso daí. Quero que você tenha firme força aí, força e fé. Firme força foi bom para você responder. Beleza? Gente, por hoje é só essa aulinha aí de tabela periódica. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Eu vou deixar uma lista de exercícios sobre a tabela periódica aí embaixo. Faça, é bom que você guarda com mais facilidade os nomes e tudo mais. Beleza? Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.